Então, mais uma vez, bom dia para todos, nessa manhã chuvosa, gostosa, né? O calorão que estava fazendo, hoje a chuvinha está aí, a chuva é sempre importante para nós. Nós hoje vamos ter nossa última aula, nossa aula de despedida, né? Terminando o semestre bem apertado, muita matéria, curso de anatomia muito rápido, conteúdo grande, com a carga horária, mas foi bem distribuído. O tempo e a matéria, distribuídos o tempo e a matéria, porém que restou para nós esse encerramento hoje com umas generalidades sobre anatomia dos membros inferiores. Então, é muita pretensão, numa aula, dar toda essa anatomia com detalhe que precisa ser dado, gostaria de ser dado, mas fica uma ideia geral sobre o assunto. E isso é importante para nós, aqueles que se acharem, assim, quem achar conveniente a extensão do assunto, o estudo do assunto, eu acho que isso é um bom início, um bom começo para a gente poder falar sobre isso. Quando se fala de anatomia dos membros, ou anatomia do esqueleto apendicular, ou dos membros superiores e inferiores, de modo especial, anatomia dos membros inferiores, nós pressupomos o movimento. Então, para que servem os membros inferiores, se não para nos mantermos na posição ortostática, nós chamamos de posição de pé, ou então, melhor ainda, exercermos os nossos movimentos, deambularmos, caminharmos, exercendo nossa fundamental, indiscutível capacidade de ir e de vir. Nosso movimento. Então, tudo isso que nós vamos estudar agora se destina, basicamente, a movimento. Nós vamos ver, nós estudamos os membros inferiores, dando uma recapitulada na bacia, na pelve óssea de modo especial. Depois nós vamos estudar a coxa, perna e o pé. Então, nós vamos sequencialmente fazer isso. O esqueleto, a irrigação, a drenagem venosa, a inervação e os músculos que fazem essa movimentação pela sua contração. Como disse para vocês, nós começamos fazendo um estudo da cintura pélvica, né? Do osso pélvico. Nós vamos observar aqui a presença dos três ossos, o ilho, isquio, pube, os dois pubes, de um lado e de outro, unidos na linha mediana pela síntese pubiana, uma fibrocartilagem de igual conteúdo, de igual natureza, que nós encontramos os discos intervertebrais. Eles se articulam, então, na linha mediana, e durante o parto, durante a evolução do parto vaginal, eles vão se abrir, os dois ossos vão se afastar um pouco, são hormonal, né? E isso facilita uma abertura desse diâmetro da pelve para o encaixe da cabeça do feto e o parto se promover. Então, nós temos o ilho, o isquio e o púbico, aqui mostrados. Posteriormente, articulado com o ilho, o osso sacro. E, mais inferiormente a ele, o cós. Suas três vértebras coxigianas, aqui as 5 vértebras sacrais, constituído que nós chamamos de osso sacro, na medida que elas se articulam, mas essas articulações são fixas. Não há uma mobilidade como acontece nos ossos que se articulam. Por exemplo, nós temos uma articulação aqui muito importante, que é a articulação do sacro e do ilho. Articulação sacroiliaca, fundamental, importantíssima nesses movimentos da pelve, sede de processos inflamatórios muito frequentes, uma sacroileites que doem bastante, incomodam bastante, né? Então, essas articulações são importantes a gente ver. Nesse sacro, lembrar a presença do promontório. Você lembra do sistema genital feminino, quanto esse promontório foi referência para nós
falando aqui dos diâmetros da pelve. Aqui a face, então, pélvica, tem os forames sacrais pélvicos, da passagem de fibras nervosas, né? Aqui essas estrias que nós temos aqui, ó, pélvico, sacrais, forames, e no fim nós temos o, como eu disse para vocês, o cós. Lembrar aqui que existe uma cavidade extremamente importante também, que curiosamente tem a participação desses 3 ossos da bacia, que é o acetábulo, a cavidade acetabular, onde a cabeça do fêmur vai se encaixar. Forame obturado, um ângulo subpúbico, lembrar aqui, ó, a diferença das pelves. Vejam que a pelve masculina ela tem um ângulo bastante fechado, em torno de 60 graus. Da pelve feminina ele é mais aberto, ele está em torno de quase que 90 graus, é maior que 60 graus. Então esse ângulo subpúbico é muito importante. E através das estruturas que estão aqui projetadas, há o toque, né, o vaginal, para ver se alcança o promontório, determinando esses diâmetros. Essa é a abertura superior da pelve e essa abertura da cavidade pélvica propriamente dita e delineada. Esse símbolo pélvico, essa cintura pélvica, significa cintura, cintura é um cinto que a gente passa ao redor da cintura para, por exemplo, deixar que as calças iam cair, né? Esse símbolo pélvico, articulação sacro-ilíaca e a sífilis púbica, serve para recepção e transmissão do peso corporal e o papel na deambulação. Observem esse esqueleto animado, né, com a sua movimentação, como é importante essa estática. Vejam como os ossos da pelve se movem, se mexem durante a deambulação. Observe o híbrido aqui, como é que ele tem uma movimentação para o sentido da medial e lateral. Ó. Dá para a gente ver bastante. Essa articulação do fêmur e livro do acetábulo com esses 3 ossos da bacia. A importância do campo de estática, do equilíbrio, da movimentação dos membros superiores também, né? Como isso acontece. Nessa distribuição do peso, e estando a gente deambulando ou de pé, as forças, o eixo de força, vai se projetar bastante no fêmur, como nós vamos ver daqui a pouquinho da aula. O contrário vai acontecer, ou diferente vai acontecer, quando nós estamos sentados, quando o peso vai se repartir igualmente dentro da perspectiva de um equilíbrio, uma postura boa, saudável, correta, vai se projetar em termos das tuberosidades esquiáticas. Então vejam como o movimento se faz, como as estruturas participam e como isso é importante para nós. Como eu falei para vocês, então está o ilho, com as cisuras que está espinhas esquiáticas, as cisuras esquiáticas superior e inferior, maior e menor, né? Aqui o ilho, o isquio em azul e o pubis com seus 2 ramos e a sua síntese em vermelho. Vejam que no acetábulo, nós temos a participação desses 3 ossos. As 3 cores estão aqui representadas na definição dessa cavidade, onde o fêmur vai se encaixar. Mais uma vez, nós temos aqui no ilho a espinha ilíaca anterosuperior, anteroinferior, né? A face auricular, mostrado aqui, vai saber essa articulação do sacro, aqui, ó, que é a parte lateral, que é a parte medial, que é forma de uma orelha, né? Então, a face auricular e a espinha esquiática mostrada nessa projeção. O túbulo esquiático, a espinha esquiática e a cisura esquiática menor e maior. Nesses movimentos, ou nesse slide onde tem essa animação, observe
a presença do público, ou do público, dois ossos pubianos, os seus ramos, né, que são a parte articulada, a síntese pubiana, como ele participa dentro dessa configuração pélvica. A incisura do acetato, né, aqui no ilho, a tríplice participação dessas cartilagens, o isquio, o pubis e o ilho. E para mostrar para vocês, com essas cores, os ossos participando dessa definição da cavidade acetabular. Olha aqui que bonita essa peça, essa fotografia dessa peça. Então, foi retirada a cabeça do fêmur, a fóvea está aqui, né? Foi retirada a cabeça do fêmur e mostrando essa cavidade onde essa cabeça se encaixa bem anatomicamente, bem articulada, conservando, mantendo a saúde, a rigidez dessas articulações, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Lembrar que dessas articulações, são articulações que têm grande movimentação, são articulações sinoviais, né? Existem algumas características que nós vamos ver também depois na aula. E existe esse importante revestimento cartilaginoso que deve ser preservado a todo custo, quando nada, mantendo essa estática articular, mantendo uma postura saudável, que é objeto de uma atividade da fisioterapia, que é a reeducação postural global. Então, se a gente mantiver essa postura correta, nós poupamos a lesão dessa cartilagem, que, em última análise, lesionada, ela não vai se recuperar com certa facilidade, e caminhando para uma limitação importante dessa articulação, que é a artrose coxo-femoral. Então, isso existe muito mais do que a gente imagina, em graus de intensidade muito variável, e acaba, muitas das vezes, se tornando muito importante, quase que inviabilizando a movimentação dessa articulação, caminhando para a indicação das próteses, que estão muito em moda. As próteses do quadril, seja unilateral, seja bilateral, né? De modo geral, os resultados são muito bons, são cirurgias muito grandes, mas que são, a decorrência delas, o resultado delas é usualmente muito bom. Pena que ainda tenha, nesse sentido, alguma durabilidade. Essas próteses não são igual ao diamante, elas, né? Elas têm também o desgaste e, eventualmente, pior que um indivíduo bem mais idoso, elas deveriam ser trocadas. Então, aqui se fazem, implantam as próteses do quadril, essa articulação coxo-femoral. Aqui, então, está o fêmur, né? Osso longo, fizemos da classificação dos ossos, longos, largos, curtos. Então, são os ossos com características gerais, onde predomina aqui, no caso dos ossos longos, comprimento. Exemplo clássico, o húmero e o fêmur, né? Aqui nós temos o húmero, para poder lembrar, se o slide foi tirado dessa aula inicial de aparelho locomotor, não tem muito sentido a gente recordar as epífises proximal e distal e a diáfise, né? E lembrar que no fêmur nós temos essa mesma configuração de osso longo, onde predomina o comprimento. Nesses ossos longos, nós temos que ter essa ideia de as epífises da diáfise, temos a presença do disco epifisial, temos a metáfise, que aqui vai se projetar, onde o osso vai aumentar no seu tamanho, no seu alimento, né? E a presença, importante aqui, que esse conceito serve para todos os ossos longos, a presença do osso compacto e do osso esponjoso. Esse osso compacto forma, a bem da verdade, periósteo, onde nós temos uma camada externa que é nitidamente protetora, rica em sais de cálcio, por isso,
rígida, bem mais rígida que o restante, e essa camada mais externa, substância óssea compacta, constituindo aquilo que nós chamamos de córtex ósseo. Então, observe que aqui tanto a gente faz falar de acórtex e o córtex, todas as duas formas são igualmente aceitas e empregadas. No caso aqui, nós o colocamos em masculino, o córtex ósseo, esse periósteo, sobretudo se referindo à sua camada mais externa. A sua camada mais interna, ela tem duas características. Ela é bastante inervada, existe também uma irrigação bem interessante relativamente a essa camada, do qual, dessa irrigação, vai decorrer uma coisa importante, a regeneração óssea a partir da formação do calo ósseo. Então, a multiplicação dessas células do periósteo, essa camada mais interna do periósteo, para ela vai ser debitada, vai ser creditada a multiplicação desses osteoblastos e a regeneração, formação desse calo ósseo a esse nível. Dentro, nós temos uma cavidade tubular. Então, como todo tubo, nós temos uma parede, nós acabamos de descrever, de uma cavidade, onde nós vamos encontrar o tecido ósseo esponjoso, ossos esponjosos, a medula do osso, medula óssea. A medula óssea é encontrada muito nesses ossos longos. O exemplo que se dá em anatomia, quando vai se estudar bastante, é assim. E essa medula óssea, ela tem, dentre umas funções muito importantes, se ligar à hemocitopoese. Hemo é sangue, cito, célula, poese, formação. E, eventualmente, nós vamos observar também que, a partir daí, né, vão se proliferar patologias que são malignas, como a leucemia, né, pode filtrar isso aqui, né, pode partir daqui. Daí, os transplantes de medula óssea que se fazem. Que a invasão desse tecido, células neoplásicas, quando nada, vai dificultar bastante essa formação de células sanguíneas, levando a anemia, trombocitopenia, uma série de manifestações, às vezes a proliferação dos leucócitos, sobretudo os linfócitos, as leucemias, né? Sobretudo as leucemias mais típicas, e também a aplasia de medula, com o uso, por exemplo, de pesticidas, com substâncias tóxicas, que vão levar a uma aplasia de medula, uma deficiente formação desses eritrócitos ou hemácias, também das plaquetas, e todas essas doenças, tendo em comum a alteração muito grande da medula óssea, acabam por levar à necessidade de um transplante de medula. Nós sabemos, né, transplante de medula óssea. Quando se fala de medula, né, nós imaginamos medula espinhal. Mas não é porque vai fazer transplante de medula espinhal. Não existe essa possibilidade ainda, dentro do contexto da medicina. Né? Ninguém imagina isso. Mas quando fala de medula, transplante se faz relativamente à medula óssea. Se mata toda essa medula, em relação a uma radioterapia muito intensa, uma quimioterapia também acima da capacidade, um pouquinho tangenciando a capacidade máxima de tolerância do paciente. Então, a morte dessa medula, despovoamento dessa medula doente, patológica, promove a possibilidade da gente injetar no sangue periférico a medula de um doador, e há como que um tropismo dessa medula normal para esse lugar onde ela vai se instalar e se desenvolver. Isso, basicamente, é em linhas muito gerais que ocorrem no transplante. Então, aqui, a cavidade medular. Dentro do osso, então, existe, contrapondo ao periósteo, o endósteo, que é uma linha, uma estrutura que vai se antepor, se vai marcar essa transição entre periósteo e cavidade medular.
Então, o osso que nós temos representando o osso longo nos membros inferiores, mais classicamente colocado, é o fêmur, numa visão anterior, numa visão posterior, onde nós temos aqui a cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Nesse colo do fêmur, nós falamos de um colo anatômico e falamos também de um colo cirúrgico, onde as fraturas vão com mais frequência acontecer. Então, nessa epífise proximal, então essas estruturas mais importantes aqui, os capítulos, né? Os côndilos, né? Na face da face patelar aqui na anterior, e nos côndilos lateral e medial, na sua face posterior. A patela, a rótula, né? Vamos tirar anterior à rótula, com sua face articular, com sua base, o seu ápice. Vamos identificá-la também, tanto na anatomia descritiva, nós vamos encontrar uma patela lá na bandeja, quanto a gente poderá fazer, e deverá fazer isso, levar essa patela lá no esqueleto articulado e observar como ela se projeta, como ela se fixa. Os ossos da perna, da coxa, perna e pé, então da perna nós temos aqui a presença de quê? Da tíbia, da tíbia e da fíbula, né? Com uma região entre os dois ossos, preenchida por uma membrana interosseosa. Aqui nesse epífice proximal, côndilo lateral, uma visão aproximada, né? Côndilo lateral, côndilo medial, a tuberosidade da tíbia, a sua margem anterior, a margem interóssea, o seu maléolo medial, maléolo lateral. Onde nós temos aqui, nesse nível, aqui, ó, a articulação com a fíbula, e nesse maléolo lateral também, essa articulação entre esses dois ossos. Aqui, os côndilos lateral e medial, maléolos, né, e o maléolo medial. A fíbula, com o seu ápice, com a cabeça, né, o ápice da fíbula, epífice proximal, o colo, a margem interóssea, a face articular do maléolo, fossa do maléolo, o maléolo lateral, o maléolo medial. Isso não é vista medial, isso não é vista lateral. Eu estou passando rapidamente, porque o que vai acontecer? Se vocês não pegarem os ossos lá na aula prática, com o roteiro, e colocarem os ossos sempre na posição anatômica, para isso, essa referência que a gente dá, toda a anatomia, descrição das estruturas anatômicas se toma a partir de uma posição referencial, e essa posição deve ser feita na aula, para a gente não descrever os ossos de uma maneira viciada ou viciosa, aprendemos erradamente, e depois, quando nós chegarmos no esqueleto articulado, a gente observar que nada acontece do jeito que nós imaginamos. Então, além de estudar, de ver do Atlas, do meu livro texto, nós vamos tomar o osso na mão, colocá-lo, confrontá-lo com o esqueleto articulado, ver sua cabeça, seu ápice, seu diápice, seu maléolo lateral, colocar na posição anatômica, e então, com o roteiro, e identificando todas essas estruturas. Nessa junção, né, entre o fêmur, sobretudo a tíbia, nós temos uma importantíssima articulação, exemplo também clássico de uma articulação sinovial, que é a articulação do joelho. Acho anatomicamente a articulação do joelho mais simples, mais fácil da gente entender, da gente compreender, se a gente confrontá-la com a articulação do ombro. Ela é bem mais complexa, né? E a escápula mineral é muito mais rica em detalhes, muito mais complexa, e inclusive rica em mais movimento do que essa aqui. Nessa articulação dita femoral, nós temos como elementos fundamentais
a cápsula articular, nós vamos ver a membrana articular, a cartilagem articular, a cavidade articular, onde nós vamos observar a presença do elemento que se interpõe, que não é um tecido fibroso, não é uma cartilagem, mas é um líquido, chamado líquido sinovial ou sinóvia, que é secretado nessa face interna da cápsula, nessa membrana da cápsula, tá? Cápsula fibrosa, onde nós temos aqui a membrana sinovial, cuja finalidade, então, é a secreção desse líquido, e ele tenha uma função, né, como principal atribuição, diminuir o atrito entre essas cartilagens que recobrem as extremidades desses ossos que se articulam. Então, vejam que muito importante ter esse líquido, se ter íntegra essas cartilagens, para que, se essas cartilagens se traumatizarem, se injuriarem, haverá, então, quase que a articulação de osso com osso, e a ausência dessa cartilagem tem nutrida por difusão, que é a dificuldade muito grande em se regenerar. Então, há a possibilidade de haver uma substituição do tecido conjuntivo fibroso, uma fibrose, que vai limitar bastante esses movimentos. Então, os elementos fundamentais, né, dessa articulação sinovial são a cápsula articular, a cavidade articular e a cartilagem articular. Lembrando que nessa cápsula articular existe perifericamente uma cápsula fibrosa e internamente a membrana sinovial produtora desse líquido. Então, os tipos de articulações que esses slides nos mostram, né? E nós temos articulações cartilaginosas, como de fibrocartilagem, tissues intervertebrais, cismose, estrutura dos ossos do crânio, mas esse tipo de articulação sinovial é muitíssimo importante, quando nada, porque é uma articulação extremamente móvel, ela se caracteriza pela mobilidade. Essa mobilidade, esse eixo que vai se antepor, que vai definir essa mobilidade, alguns elementos são importantes, como a presença aqui do menisco articular. Olha aqui o menisco, a estrutura cartilaginosa, que se interpõe entre esses ossos, no sentido de disciplinar, vamos dizer assim, essa movimentação. Os traumas, por exemplo, dos jogadores de futebol, as lesões meniscais são importantes, os vícios de posição dessas cavidades, os traumas, né, podem lesionar esses meniscos, sendo, então, posições bastante dolorosas, passíveis de avaliação, às vezes de uma artroscopia, onde, na maioria das vezes, se retira esse menisco, uma parte desse menisco, no sentido de tentar viabilizar essa estática articular, indo as dores e limitando a sua movimentação. Professor. Então, aqui. Oi, para perguntar. Bom dia. Bom dia. Desculpa te interromper. É porque eu fazia balé e na adolescência eu dancei estileto e eu sou muito ativa fisicamente. E aí, de uma semana para cá, eu tive um problema no joelho fazendo um exercício na academia e eu queria entender o que está acontecendo com o meu joelho. Eu tenho um médico marcado, mas só para me entender mesmo, porque quando eu ando, ele meio que sai do lugar e aí ele incha no final do dia, se eu ficar muito tempo parado em pé também. E aí eu nem tô conseguindo fazer exercício, é só para me entender aonde que tá o problema. Pode haver uma lesão de menisco, pode haver uma lesão de ligamento, nós vamos ver daqui a pouquinho essa estrutura mais detalhada do ponto de vista anatômico, mas o fato disso tudo é que é uma lesão aguda que eu acredito que você deva parar a sua movimentação, então você colocar seu joelho em repouso, o médico deve te falar isso, e tentar, com a fisioterapia, você melhorar essa situação e recompor a
sua anatomofisiologia do joelho. Muita gente fala direto em fazer uma artroscopia e ver o que está acontecendo e tudo. Em alguns casos, eu não sou especialista disso, sou urologista, né? Eu vejo que muitas vezes a gente é um pouco mais intempestivo em agir, em abordar isso do ponto de vista mais cirúrgico. Eu acho que toda cautela, claro que o diagnóstico vai ser feito, talvez se peça uma ressonância do joelho, o ortopedista, certamente, com o exame clínico dele bastante especializado, bastante importante nessa situação, vai detectar essa lesão e vai colocar você no repouso, numa fisioterapia, que deve preceder, eu acredito, qualquer coisa mais agressiva, mais intempestiva. Mas é difícil a gente diagnosticar só por sua história, né? E eu acho que o exame clínico é importante, ver como é que está a dinâmica dessa articulação, em que posições você sente dor ou deixa de sentir. Então, são elementos dessa investigação que vão se somando até que esse diagnóstico seja feito. Por exemplo, olha aqui, no detalhamento dessa articulação, né? Aqui nós temos o ligamento colateral fibular e o colateral tibial. Aqui os meniscos, o menisco medial, o menisco lateral, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Vejam, por essa anatomia aqui muito simples, enfatizando as estruturas mais importantes dessa articulação, quantas coisas poderiam ser lesionadas aqui, resultando num edema. E esse edema, evidentemente, dói, daí a expressão de alguma injúria que foi feita aqui numa dessas estruturas, que deverá então ser feita. Acho que, além do exame clínico, possivelmente a imagem vai melhorar bastante as coisas do ponto de vista do diagnóstico. E a artroscopia, deixar para o final, acredito, que vai fazer isso, no sentido de manter ou fazer o diagnóstico que está acontecendo com vocês. Então, olha, a quantidade de coisas que poderiam ser lesionadas dentro dessa lesão que você teve no joelho. É muito difícil a gente falar. Então, o ligamento patelar, cortado, né? E a tíbia e a fíbula. Quero que, mais uma vez, né, no A e no B, né, os ligamentos cruzados, o anterior posterior, côndilo lateral, ligamento cruzado anterior e posterior, tuberosidade da tíbia, os ligamentos cruzados na outra projeção, e aqui o menisco articular. Vejam o medial e vejam o lateral. Olha mais uma vez o detalhamento dessa articulação e quais são essas estruturas fundamentais em qualquer articulação, tem uma articulação sinovial, por exemplo, a temporomandibular, vai ter mais ou menos essas estruturas também, em termos de cápsula articular, de cavidade articular, de cartilagem articular, de sinóvia, mas aqui tem alguns elementos que são peculiares, como esses ligamentos cruzados, como esse ligamento lateral tibial lá, né? E também esse menisco, seja medial, seja lateral. Olha os ligamentos mais uma vez, como isso é importante. Nos pés, nós temos essa articulação, né? E mantendo aquilo que nós chamamos de pé, né? O retropé, pé e o antepé. Que percebe que existem linhas que vão se delinear. Esses ossículos nós chamamos de ossículo do tarso, os metatarsianos e as falanges. Proximal, média e distal. O segundo, terceiro e quatro dedos. Os pododáctilos, os dedos do pé. E aqui nós temos essas falanges, né? A falange proximal e falange distal. Falange proximal, média e distal. Aqui, falange proximal e distal. Dentro dos... Aqui, mais uma vez, né? O retropé, médio pé e o antepé. Como é que a gente vai separar aqui? Esses ossículos, que nós chamamos aqui do calcâneo, né? Existe aqui. Pronto. Vou botar no nome aqui agora para vocês. Ó. Calcâneo e o talos pertencem aqui, ao retropé.
esses outros ossos aqui, né? Cuboide, clavicular, pertencem ao médio pé, e, né? Clavicular, como também pertence a ele os cuneiforme medial, lateral, intermédio e lateral aqui mostrado. Então, são os calcâneo, talos, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Então, o pé, médio pé, e daqui com os metatarsianos e as falanges, o pé. Então, isso é muito feito em clínica articular, na descrição dessas articulações. Aqui no retropé, 2 ossos. Aqui, 5 ossos. E aqui, os metatarsianos e as falanges. Somar depois o nome deles. Então, eles aqui, ó, poderia ser certificado lá no laboratório, desde o calcâneo, talos, cuboide, clavicular, né, o cuneiforme medial, intermédio e lateral. Uma vez, numa outra figura, mas enfocando mais os metatarsianos. Então, aqui. Olha aqui, mais uma vez, metatarsianos mais vermelho, rosa, né? Aqui em amarelo. E os metatarsianos, as falanges aqui, né? Falange proximal, média e distal, cores que variam, então, para a gente poder perceber tranquilamente. Ligamentos importantes, né? Nessa articulação, como o amarelo medial, esse ligamento deltoide, forma de ligamento delta, né? Aqui, ó. O moço navicular está aqui, ó. Ligamento fíbulo, calfibular, quando estava na fíbula anteriormente, calcâneo fibular. Eu acho que não vai dar tempo na aula, é muita coisa na aula prática só para membros. Nós vamos ver os ossos, vamos ver algumas dessas estruturas, mas não dá tempo da gente mostrar para você no laboratório todo esse detalhamento, que é muita coisa, é muito confuso. Então, só sabendo que tem, que existe e como nós podemos estudá-los. Os principais músculos, em vermelho, sartório, costureiro, nós vamos identificar também na peça, né? O quadríceps, formado pelo vasto femoral, vasto medial, intermédio e o vasto lateral, formando com essas 4 cabeças o quadríceps da coxa. O magno, grácil, curto, né, o pectino e o longo, mostraram para vocês essa. Nós vamos ver isso tudo lá no laboratório, peças voluntárias. Então, o glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo e esse importante músculo, que é o chamado músculo piriforme. Dentro dessa possibilidade, desse músculo piriforme, nós já estamos observando aqui o nervo ciático, que ele vai passar aqui. Pressão ciática, extremamente dolorosa, dessa visão posterior, e ela vai se irradiar para a face posterior da coxa. Em termos dos vasos, a aorta ela vai se dividir na ilíaca comum, que por sua vez vai se dividir em ilíaca externa e ilíaca interna ou hipogástrica, onde grande parte das artérias da pelve terá início, será ramo dessa ilíaca interna, né? Aqui da femoral, depois nós vamos ver a femoral, aqui, ó, a ilíaca está aqui, ilíaca interna e externa, femoral, a poplítea, que vai se dividir no tibial anterior, no tibial posterior e na artéria pediosa com as artérias digitais. Aqui, nessa região pediosas, nós temos um pulso. Temos que determinar o pulso pedioso e o pulso poplíteo aqui nesse nível da face posterior do joelho. Como esses vasos estão aqui mostrados na visão anterior e na visão posterior.
femoral, estamos importantes, e, né? Femoral profunda, femoral superficial. Aqui nós temos a artéria pélvica, que é anterior e posterior. Então, nós vamos observar também lá, na peça anatômica, ou melhor ainda, no modelo, quais são esses vasos que nós devemos reconhecer, como eles se dividem e se ramificam. Muito importante também a parte venosa do membro inferior. Nós temos que essa musculatura da região posterior da coxa, da perna, esses músculos vão contrair, fazendo com que o sangue retorne à sua circulação, às ilíacas e à cava inferior. Então, essa região, nós temos um músculo importante, que é o gastrocnêmio, barriga, né? Isso fala barriga da perna. Essa região vai ser um segundo coração para nós. A contração desses músculos vai fazer com que o sangue seja ajudado no seu retorno, vai desafiar a força da gravidade, essas veias são valvuladas e vai retornar. Existe um sistema profundo de irrigação, de drenagem venosa, que drena cerca de 85% desse sangue, e um sistema superficial, onde a gente vai identificar a veia safena magna e a veia safena parva, aqui nessa representação. Então, essas veias mais periféricas se unem com as comunicantes com o sistema profundo, onde a pressão renante é maior, e elas podem se ectasiar, ficar varicosas, em que pese ter válvulas sendo valvuladas, onde existe uma falência dessa musculatura, por falta de exercício, posições ortostáticas muito prolongadas, como dos indivíduos que eram barbeiros, dentistas. Dentistas agora estão trabalhando todo dentro da biomecânica, o paciente está deitado. Antigamente se trabalhava de pé e eram pessoas que tinham, por definição, uma tendência toda especial para as varizes do membro inferior. Lembrar essas varizes como o local, essas veias, o membro inferior, como local preferencial para a formação de trombos e para as embolias pulmonares que podem ser seguidas. Lembrar que dos voos de longa distância, voo daqui para a Europa, por exemplo, 8 horas de voo, 9 horas de voo, coisa assim, é fundamental todos usarem uma meia elástica para ajudar esse retorno venoso. O indivíduo com varizes ainda mais indicado nisso aí. Não tem condição de a gente conceber uma pessoa para fazer uma viagem longa, que seja aérea, que seja terra, né, seja automóvel, sem se preocupar sempre com esse retorno venoso. Esses músculos da panturrilha que vão contraindo e exercendo a forma, a função de um segundo coração. Se misturar essas varizes com pílula anticoncepcional, por exemplo, né, vai aumentar muito a incidência desses fenômenos tromboembólicos. Então, não é porque seja nova, não é porque tenha varizes importantes, nem por isso é conveniente deixar de usar as meias. Elas são fatores de proteção muito importantes para nós, e por isso nós devemos conhecer essa anatomia, né, com as veias safenas que vão instruir aqui para o hiato safeno, aqui para a ilíaca e veia. Que a veia femoral, né, e a artéria femoral, nervo femoral. Essa tríade nós vamos observar nessa região. As veias, né, a veia safena magna, que é a veia safena parva. A parva significa pequena, menor, menos importante, né? Veia tibial, veia poplítea, veia femoral, agora veia safena magna, safena parva, como um sistema venoso superficial, que vai confluir tudo para esse aço safeno, onde essas veias vão se unir na veia femoral daqui para formar a ilíaca.
A inervação também, né? Nesse plexo lombosacral, é importante, com a formação desse nervo que nós vimos no sistema genital, e com o nervo esquiático na sua projeção, né? Essas raízes, ó, e aqui formando o nervo ciático tem essa projeção e a dor também nesse sentido. Aqui está o nervo femoral, está aqui, né? Nervo esquiático mais posterior, daí a sua sintomatologia posterior, dorsal, né? Vejam a sua ramificação, o nervo fibular superficial profundo, tibial também, posterior, femor. Basicamente isso, a aula, uma aula bem resumida, bem objetiva, o assunto é muito grande. Eu mais motivei vocês, mais a gente mostrou aquilo que vocês vão observar dentro da perspectiva de uma aula de 100 minutos, aula prática. Ainda vocês se preparem bastante, vocês verão que o tempo é curto, a gente tem tanta coisa. Mas, muito mais importante que tudo, saber isso, ponta da língua, né? Vocês vão acabar aprendendo isso com o tempo. Anatomia, repetição de estudo. Poucos privilegiados podem ver isso uma vez e guardar isso tudo. Mas a repetição, é o estudo, né? É a transpiração, mais do que a inspiração, daquilo que nós vamos fazer. Então, basicamente, nós encerramos nosso conteúdo teórico, falando que logo depois desse feriado, dia 8, nós vamos fazer a nossa prova, que eu vi que nós não influímos na aula, na avaliação passada, o dia encerra. Teve aquela atividade que vocês ficaram, que viram lá com a relação da enfermagem, vi alguma coisa, achei extremamente interessante, extremamente válido o conteúdo que foi colocado lá. Já mostra para vocês uma interface do estudo da enfermagem com o exercício da profissão. Isso é altamente motivador, mostra para vocês campos de trabalho, profissionais bem-sucedidos em todas essas especializações, e projeta amanhã de vocês. Vejam como o campo da enfermagem, como a profissão está gradativamente se abrindo em leque, com alternativas muito importantes de exercício profissional, né? E vocês terão oportunidade de ter contato com esses professores excelentes do curso de enfermagem clínica. Eu não vou citá-los nominalmente, né? Alguns foram meus alunos, alguns eu tenho uma ligação muito fraterna. Vou permitir citar uma pessoa que eu sou muito ligado a ela. Ela foi minha aluna, eu tenho um carinho todo especial para a professora Mércia. A professora Mércia é uma pessoa muito importante para mim, nós somos muito ligados profissionalmente, nossa amizade desde o tempo de aluno, agora de colegas, né? É uma pessoa que eu tenho profunda admiração. Os outros professores também, professor Ney, professor Júlio, tem muitos outros, Irmão, tem vários professores. Eu não vou citá-los todos com nome, porque eu poderia ter injustiça, mas é um quadro de professores muitíssimo respeitado, cada dia melhor, cada dia mais qualificado, harmônico. Tem muita coisa bonita que vocês aprenderam. Parabéns pela escolha do curso, se dediquem a ele bastante, né? E, quem sabe, nós vamos encontrar no hospital. E eu, apesar de já bastante rodado, esse ano vou fazer 51 anos de profissão, né, de formado, eu ainda quero ter saúde para frequentar o hospital, para exercer uma profissão de que eu gosto muito, encontrar esses alunos, dar um abraço, né, desejar toda sorte que a gente pode ter. Infelizmente, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas um dia isso pode acontecer e vai acontecer. Mas enquanto muito essa região hospitalar e os alunos, professor, vem cá, como é que é? Como você está passando? E a gente reconhece bastante deles, não vou fazer todos, são muitos alunos que passam por a gente, mas é sempre um fator muito interessante para nós. Viu? Nossa prova, então, lembrar que nós vamos ter antincéfalo, telecéfalo e as duas aulas de membro superior e inferior. A prova está muito tranquila. Eu estou formulando essas provas, eu formulei 2 hoje de manhã, vou formular de vocês, aí processamento de formulação. Minha mulher aqui digita essas provas para mim e ela vai viajar semana que vem. Eu quero deixar isso tudo prontinho para que não só eu fique
tranquilo com relação a isso, já está pronta a minha função, para ela viajar também despreocupada comigo. Um grande abraço a vocês. Foram momentos muito interessantes que nós vivenciamos aqui, né? Espero que a gente encontre, que a gente se reconheça, que a gente se abrace, que a gente passe em você de todo o coração o desejo de sucesso, de alegria, de realização profissional, saúde, mais importante de tudo, de paz. Saúde e paz são coisas fundamentais para a gente ser bem sucedido. Tenho certeza que vocês vão estar muito bem, né, com a vida profissional de vocês. Deus proteja vocês, oriente vocês, dê a vocês muita dedicação, muita alegria, e que vocês tenham a certeza, depois de tantos anos como eu estou tendo, depois de 50, 51 anos, que tenha escolhido a profissão certa para a gente. Isso é uma inspiração de Deus para a gente. Um abraço para vocês, abraço para as famílias, né, cujo apoio muitos de vocês se valeram para estar aqui conosco. Tudo isso é importante, reconhecer o papel dos pais, da família, todo esse sacrifício que nós estamos passando, que se torna não só, a essa altura, sacrifício, mas alegria do dever cumprido, nós temos feito tudo isso aí. Muito obrigado pela paciência que tiveram comigo, viu? E se você está falando aí que você está marcado um tijolinho lá na vida profissional de vocês, você se lembra do velho professor que deseja tudo de bom para vocês, pode expor esse tijolinho aqui, vamos ver que pôs. E quanto eu vou ficar orgulhoso disso. Então, até breve, se Deus quiser. Gostei.